Existe a chance de uma troca entre São Paulo e Flamengo envolvendo Marcos Antônio e Cebolinha? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece a especulação. Bora falar também sobre Lucas Moura, que só volta em 2027. Últimas de mercado, bastidores, finanças, muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem uma dica, e essa história de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados. Você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton e Cebolinha interessa ao tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados. Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha. Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco são paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante, vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém, pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Só para completar, registrar que o salário do Cebolinha é de R$1,5 milhão por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário não parece ser algo extremamente interessante. Quero te contar que Lucas Moura só volta a jogar em 2027. O meio atacante do São Paulo retornou aos campos nesse domingo no empate em 2-2 com o Bahia. Ele voltou depois de 46 dias de ausência por causa da fratura de 2 costelas, mas o retorno não poderia ter sido pior. Com 27 minutos em campo, ele sofreu um rompimento total do tendão de Aquiles. Saiu carregado do campo e chorando. Foi levado para o Hospital Albert Einstein, que constatou a ruptura total do seu tendão. Nessa segunda-feira passa por cirurgia e só deve voltar a jogar em 2027. Mas sua passagem pelo tricolor, pelo menos desde a temporada passada, é das mais negativas. Ele vai terminar esse ano com só 17 jogos, 3 gols e 1 assistência. Na temporada passada, por causa de uma série de lesões musculares, ele disputou lesões musculares e, mais do que isso, dores no joelho que o incomodaram bastante. Ele conseguiu estar em campo em apenas 26 partidas, com 5 gols e 1 assistência, jogador mais caro do elenco do São Paulo, com um custo-benefício bastante negativo. Bom, eu quero falar com vocês nessa live a respeito de Almada, para repercutir uma informação que surgiu lá na Argentina, que muito interessa a clubes de futebol no Brasil. Responder ao Silvio Francisco com um dos principais temas do fim de semana. O Silvio fala sobre Almada no River Plate. A ESPN da Argentina informou que em 20 dias o Almada e o Atlético de Madrid responderão sobre a possibilidade de o jogador ser emprestado ao River Plate. Esses 20 dias não correspondem. Logo que eu vi 20 dias, eu falei, mas por que 20 dias, né? Vale a lembrança de que o Atlético de Madrid está na semifinal da Champions e a decisão está marcada para o último sábado do mês, mais especificamente no dia 30 de maio, tá? Se o Atlético de Madrid passar para a final da Champions, a preocupação toda do Atlético vai ser em decidir esse título, que é o mais importante para a história do clube. E imagino que esse assunto Almada seja postergado. Talvez a resposta em 20 dias é se o Almada topa vir à América do Sul ou não, porque quando o Palmeiras tentou contratá-lo, na janela do começo do ano,
Antes mesmo de o Atlético de Madrid se posicionar, foi o Almada quem falou, não quero voltar para o Brasil, vou continuar jogando no futebol europeu, ainda tenho lenha para queimar. O que está certo, Silvio, é que no Atlético de Madrid a coisa não vai acontecer. Dos últimos 7 jogos do Atlético de Madrid na Champions, em 6 deles o Almada não saiu no banco, o que é uma grande aberração. A gente está falando de um camisa 10 que brilhou no Brasil até aí, tudo bem, mas que foi bem na França e é peça importantíssima da seleção argentina. Cara, ele é titular da seleção argentina, ele joga muito com a camisa da seleção. Enfim, não consegue vingar sob o comando do Diego Simeone. Então está muito claro que o Almada vai embora. A informação que a gente tinha, depois da consulta, da proposta do Palmeiras, é de que o Almada queria continuar na Europa. Agora surge a especulação na Argentina de que existe uma possibilidade real dele virar reforço do River Plate. Se essa negociação avançar, os clubes brasileiros, na minha opinião, têm obrigação de bater na porta do Atlético de Madrid, de bater na porta do Almada e contratá-lo, porque ele é muito diferente, tá? Boa noite, Nicola. Procede, segundo o Eduardo Afonso, Cebolinha fechou com o São Paulo, e o jogador já disse sim ao tricolor, e o Flamengo vai tentar o Marcos Antônio no meio do ano. Tem saído notícias sobre isso. Cara, o interesse do Flamengo no Marcos Antônio é super antigo e absolutamente real, tá? Quanto a isso, não há nenhuma mentira. Houve até um acordo de cavalheiros para metade do ano e tal, embora esse acordo de cavalheiros não assim, no Flamengo tem uma prioridade, ou teria uma prioridade, enfim, mas dá para dizer que é um jogador monitorado. Sobre um acordo entre São Paulo e Cebolinha, não é informação que eu tenho. A última vez que eu falei com o Rui, durante a semana, só para ir na ordem cronológica dos fatos, né? Começaram a rolar rumores de Cebolinha e Scarpa no São Paulo, mas coisa bem básica, assim, né? De contas de jornalistas que não são do primeiro escalão. E eu entrei em contato durante uma live com o Rui Costa. Rui, queria que você falasse sobre Cebolinha e sobre Scarpa. Sobre Scarpa, o Rui descartou na hora. Nicola, o Scarpa não será contratado. E o Cebolinha? Aí ele lembrou que era ele o diretor jurídico do Grêmio quando o Cebolinha é contratado do Fortaleza, era ele o cara que tocava o departamento, eu não sei se era jurídico ou de futebol, mas ele falou que ele que assinou o primeiro contrato do Cebolinha no Grêmio, o primeiro contrato profissional. Então percebi que o Rui gosta demais do Cebolinha. Eu falei, mas tem chance? Ele falou, Nicola, é muito difícil, mas o São Paulo vai tentar. Então, que há o interesse do São Paulo em contratar o Cebolinha, isso é real. Tá? Severino Costa, Roger Machado é muito burro, queimou a quinta substituição antes dos 35 minutos, quais jogadores machucaram, tudo não... Pois é, só para explicar, né? São Paulo terminou o jogo com 2 a menos por causa de lesões, a mais preocupante delas, a do Lucas Moura, que havia acabado de voltar depois de uma lesão, uma quebra uma fratura de 2 costelas, ele sai chorando, uma imagem meio forte, né? E no Costa, Nicola, é verdade que o Flamengo voltou a carga para comprar o Marcos Antônio do São Paulo e quer fazer troca com o Cebolinha, mais um a tratar sobre o tema. Eu procurei aqui nas redes sociais do Edu Afonso e não achei nada, tá? Deixa eu ver se Cebolinha, Marcos Antônio. Só para lembrar que o São Paulo não pode trocar o Marcos Antônio pelo Cebolinha, pau a pau, porque o Cebolinha tem contrato só até dezembro. Hoje não vale mais do que 3, 4, 5 milhões de euros. O Marcos Antônio tem contrato longo e é talvez o jogador mais valioso do São Paulo. Então, esse negócio só aconteceria dentro de uma lógica se o Flamengo colocasse dinheiro para o São Paulo além do Cebolinha, tá? E nem estou dizendo qual jogador é melhor. O Cebolinha, na teoria, é maior do que o Marcos Antônio, se você olhar a carreira dos dois. Mas o fato de o Cebolinha estar há 7 meses e meio, 8 meses do fim do contrato, o vínculo dele acaba em dezembro, permite ao Cebolinha assinar um pré-contrato com o São Paulo em 1º de julho e chegar de graça. Então a verdade é que o Flamengo não pode colocar um preço muito alto no Cebolinha. Beleza? Tá? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Com o empate hoje, Roger Machado ainda tem confiança da diretoria e o Rogério Ceni pode cair no Bahia? Tá ameaçado, sabe dizer algo? Renato, não fosse o Bahia uma SAF do Grupo City e o Rogério Ceni já teria sido demitido, tá? Mas a ideia, a filosofia do Cadu Santoro, dos caras que tocam a SAF lá no Grupo City é de troca só em último caso, só quando se percebe-se que não há qualidade no trabalho, que não é o caso. Deixa eu registrar o primeiro superchat da noite do Narik. São Paulo tem a obrigação de tentar a Almada, com o salário de Lucas e Oscar, a economia é de 4,5 milhões.
clube grande precisa de jogador que desequilibra. O Oscar ganhava 2.300, né? O Lucas na casa de 1.800, mas você tem contrato com o Lucas até dezembro de 27. Esse é o grande problema. E o Almada não é que ele é bom, ele é muito bom, cara. Ele é muito acima da média. O que ele fez com a camisa do Botafogo naquela temporada de 24 foi espetacular. O MDK Douglas, Barola generoso em dizer que o Rafael é nota 6, goleiro nota 4, e o Roger Machado é ruim demais, o cara chegou no São Paulo em primeiro lugar, olha onde é que tá o técnico horroroso. Cara, eu não acho o Rafael horroroso, mas também não acho que ele é, eu acho que é nota 6, nota 6,5, vai. Um time que teve Ceni não pode ter Rafael como goleiro. Ele é horrível, ninguém fala isso, Pelica. Não pega pênalti, todos os chutes rasteiros são gol. Cara, o desempenho do Rafael em pênalti é ruim, você tem razão. Eu não acho ele horrível, tá? Sendo bem sincero, eu não tenho problema nenhum em opinar, em falar mal dos caras, enfim. Tô cagando se o cara vai ficar bravo ou não. Mas eu acho ele nota 6. Acho que o Barolo acerta quando fala que é nota 6, talvez 6,5. Mas, cara, é o tipo do goleiro que falha em momentos importantes, né? Por exemplo, o Courtois. Para mim, o Courtois é melhor que o Neuer, tá? Eu sei que é uma opinião meio polêmica, muita gente vai discordar, mas também tá tudo certo. Mas o Courtois, nas raras vezes em que ele falha quando o Real Madrid ganha por 4-1, por 3-1, enfim, são falhas que saem na urina. As falhas do Rafael quase sempre resultam em resultados importantes. Hoje o São Paulo vencia até por 2-1. Ele tem a oportunidade de espalmar a bola por cima do gol, ele pula errado, eu tive a impressão de que ele pulou antes. E aí o salto fica meio curto, ele acaba espalmando sem força, bola pinga no travessão e sobra livre para o Eric só empurrar para dentro do gol. E a sombra, ainda que antiga, segue sendo pesada, né? Era o Rogério Ceni, né? O maior ídolo da história, se não de todos os tempos, mas da história recente do São Paulo.